Meu nome é Eliane Rosa de Araújo Camargo, tenho 40 anos, sou consultora de tecnologia. Bom, a minha infância, ela foi até que tranquila, tá? Meus pais sempre viveram bem, mas eu tinha dentro de mim um sentimento de exclusão. Minha irmã mais velha era a mais bonita, meu irmão mais novo era o filho homem. Então, assim, aquela coisa da síndrome do filho do meio, né? Era uma coisa, assim, inconsciente, porque não tinha distinção dos filhos. Eu achei que eu nunca ia ser ninguém na vida. Era isso que tinha na minha cabeça, 24 horas. Você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Eu sofria bullying, porque eu era acima do peso. Então, assim, eu tentava, de alguma forma, tentar me sobressair em cima daquela situação. Eu fumava, eu bebia, para aliviar alguma coisa. Eu chorava a noite inteira, bebendo a noite inteira. Cheguei a ter muitos relacionamentos, nada dava certo também. Eu achava que eu não ia ser feliz com ninguém, que eu não era suficientemente boa para ninguém. Cheguei assim, a ter raiva das pessoas. Se eu via alguém feliz, eu tinha ódio daquilo. Eu tinha inveja das pessoas. Eu cheguei até a fazer o catecismo, que é, né, cultural, né, do povo brasileiro de fazer. Eu gostava muito de ir às missas, mas eu entrava e saía do mesmo jeito. Aí me apresentaram outras igrejas. Eu fui trabalhar num local onde a maioria das pessoas eram cristãs de uma denominação. Assim, nessas igrejas eu não aprendi quem é Deus. Eu não aprendi a usar a fé. Eu vi na Bíblia que era um Deus que curava, que libertava, que queria a nossa felicidade, mas inclusive até nessas igrejas que eu ia, eu conhecia pessoas de longa data e também não via isso nelas. Eu vi uma certa hipocrisia, como se fosse um grupo social. Então, assim, eu não vislumbrava a minha vida 10 anos à frente. Eu não tinha essa perspectiva. Foi aí que eu tentei suicídio 2 vezes. Foi com um remédio, né? Meus pais tomavam remédios fortes. E assim, antes disso, sempre que passava um carro em alta velocidade, uma linha de trem, de metrô, vinha aquela voz: acaba com tudo. Você é um peso, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ter ninguém. E eu não podia falar isso para ninguém. Porque no fundo, eu achava que minha vida não tinha valor. E eu, pelo menos não sofrer 1 ou 2 dias, talvez nem eu sentir minha falta, que era o que passava na minha cabeça. E acaba com tudo, acaba o seu sofrimento. Acaba com tudo porque você não vai ser nada. Você só vai sofrer, o máximo que você vai ser no futuro uma drogada, uma viciada. Seu pai vai te expulsar de casa, porque não foi isso que ele te ensinou dentro de casa. E você vai ser uma qualquer. Assim, a minha alma, na verdade, ela era massacrada. Eu nem sabia o que eu sentia por dentro. Eu só queria, assim, eu queria ser feliz, não sabia como. Eu queria fazer o bem, mas eu só fazia o mal. Eu queria ser alguém, mas também não me esforçava. Eu queria ser benquista em casa, uma filha amada, mas eu brigava, eu tinha raiva, eu era nervosa. Então eu fazia tudo o contrário, porque dentro de mim era uma coisa tão, tão forte, tão maligna, que eu não conseguia fazer diferente, sabendo que eu estava errada. E eu tentava de todas as maneiras, tudo que me apresentavam para mudar essa situação. Eu via muito falar na mídia, né, coisas ruins da igreja. E quando eu ia nessas outras igrejas, as pessoas também falavam muito mal, criticavam. Eu nem sabia exatamente o que era a Igreja Universal. Quando o bispo foi preso, eu vibrei sem nem saber quem era o Bispo Macedo. Eu tinha raiva dele gratuitamente. E ao mesmo tempo, quando eu estava com insônia, assistia os programas da TV, os testemunhos da igreja, eu achava aquilo tão bonito, eu achava aquilo tão, assim, tão maravilhoso. Deus estava me chamando e eu não via. Eu não me dei conta. E assim, eu ofendi muito a igreja sem nem saber. Quando os meus pais começaram a ir, eu critiquei muito. Eu xingava a minha mãe, uma pessoa que me dava tanto amor. Eu sofria tanto. Eu acompanhava a minha mãe toda semana
no hospital para tomar uma injeção que ela poderia não sair da enfermaria. E de repente minha mãe estava curada nessa igreja. E eu confesso que eu fui numa reunião de sexta-feira, eu odiei. Saí falando pior do que antigamente. Mas porque assim, hoje eu vejo, porque tinha tanta coisa ruim dentro de mim que eu não conseguia enxergar nada de bom. Mas lá, assim, inconscientemente, eu gostava do ambiente. As pessoas me tratavam bem. Ninguém queria saber se eu bebia, se eu fumava, se eu me vestia de maneira vulgar. A forma que o homem de Deus pregava na Igreja Universal era diferente. Não era uma coisa decorada. Ele falava de igual para igual. Para ele me ensinava que Deus era um amigo, como se estivesse falando assim frente a frente. E isso até me chamou a atenção. E ele mostrava o que é certo, o que agrada a Deus, o que desagradava. Aquilo entrava na minha mente. No fundo eu falava, eu sei que eu estou errada. O que ele está falando tem fundamento. Mas eu ainda não queria admitir. Eu sofri um acidente de carro. Gravíssimo. Gravíssimo. E na hora que eu sofri o acidente, passou um filme na minha mente. Eu lembrei de cada vírgula que o pastor falou. Sobre salvação, sobre arrependimento, sobre mudança de vida. E aquilo foi tão forte dentro de mim, que dentro do hospital, na cama de hospital, eu toda arrebentada, né? Lataria de carro, enfim, vidros, tudo. Eu tive uma experiência com Deus. Então Deus me mostrou, naquela noite, que eu tinha valor. Que Ele me amava. Que eu não nasci para sofrer. Que eu tinha um valor assim inigualável. E que Ele queria estar dentro de mim. Ele queria fazer a diferença dentro de mim. Na hora, assim, eu não quis saber de amizade, eu não quis saber mais de vida. Nunca mais, desde aquele acidente, eu coloquei uma gota de álcool na boca. Nem um cigarro. Dormi, coisa que eu não dormia. Naquela noite toda arrebentada, cortada, machucada, eu dormi. E no primeiro momento, assim, eu pedi, quando eu fui para casa, eu tive alta, eu pedi para minha mãe, para um homem de Deus me visitar. E falou do batismo no Espírito Santo. O que era? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvia falar de Espírito Santo, mas eu não sabia o que era. Eu não tinha noção do que era. Eu estava com uma vontade tão grande de ir para a igreja, mas tão grande de aprender como buscar esse Espírito Santo, que assim, mancando, né, toda debilitada. Na primeira oportunidade, eu lembro que foi numa quarta-feira, eu fui à igreja, sem poder, assim, pelos médicos eu não poderia ir para a igreja, sair de casa. E eu fui. E nesse dia, na hora da busca, foi uma coisa tão, assim, eu acho que eu fui tão sincera, eu nunca fui tão sincera na minha vida. Eu falei com Deus como se fosse meu amigo. O amor da minha vida, aquilo que eu busquei a minha vida inteira. E naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Não esperei, não demorou meses, não, foi naquele dia. Porque eu queria tanto, mas tanto. Eu tinha certeza que era Deus entrando dentro de mim e me dando uma nova vida. Foi uma coisa assim maravilhosa, esplendorosa. Eu me lembro como se fosse ontem. E desde então, quando eu recebi o Espírito Santo, eu me tornei uma fonte de água viva. Então, assim, as pessoas que têm essa sede, às vezes eu não preciso nem abrir a boca para falar desse Deus. Elas perguntam, o que você tem de diferente? Eliane, você é diferente. Então, hoje, tendo a direção do Espírito Santo, né, essa fonte dentro de mim, tudo se transformou. Profissionalmente, né, tenho uma carreira muito abençoada, muito sólida. Minha família, sabe, a gente se dá muito bem. Meus pais, é uma felicidade, eles têm orgulho de me ter como filha hoje, que antes eu só dava desgosto para eles. Casei, né, coisa que eu jamais imaginei na minha vida, né? Casei com um homem que tem essa fonte, isso é importante. Hoje eu não trocaria o Espírito Santo por nada nesse mundo. Não tem dinheiro que pague o que eu tenho hoje.
Não tem nada que troque. Eu amo meus pais, amo meu esposo, mas nada substitui ao Espírito Santo, essa fonte dentro de mim. Porque isso é o que me faz estar de pé hoje. Se eu perder tudo que eu tenho hoje, eu tenho tudo, porque eu tenho o Espírito Santo.